BD Espanha, Casa de Chantilly, Laia, quinta-feira, 30 de julho de 2020. Bem, BD está com vocês e o saúda. Eu vim para ouvir suas perguntas. Antes de mais nada, vamos fazer um momento de silêncio. Silêncio. Estamos ouvindo a primeira pergunta. Irmã, nós viveremos o evento em nosso saco de carne, através dele, mas aqueles que morreram, como irão vivê-lo sem carne? Da mesma forma, o comandante dos anciãos havia estipulado a vocês que desde a libertação da Terra, do núcleo cristalino da Terra em outubro de 2011, todas as almas que deixam este plano são interceptadas no nível do que vocês chamam de astral, alto ou superior, e colocadas em êxtase no paraíso branco, para aguardar o evento. Não há necessidade de corpos para aqueles que deixaram seus corpos, mas é essencial que todos os humanos estejam na esfera deste planeta, no ambiente deste planeta, para ajudar a experimentar a grande fusão ou a grande dissolução. Ninguém poderá escapar da verdade, ninguém poderá escapar da alegria e da liberdade, quer você esteja neste corpo ou em seu corpo de eternidade. Para aqueles que faleceram depois de 2011, alguns tiveram a oportunidade de reencarnar para viver a cena. Não há diferença em que a transubstanciação é igualmente sobre o veículo da eternidade, que também será consumido pelo fogo cósmico, acabando com o sonho e o mito da criação. É o retorno ao lar, a felicidade, a paz infinita e a verdade única, absoluta e não mais relativa. Não há nada com que se preocupar, basta estar em paz e em silêncio e você estará cada vez mais na alegria. Não dê ouvidos às suas emoções, deixe-as fluir através de você. Não escute sua cabeça, fique calado, em silêncio, se possível, pelo menos por alguns momentos a cada dia, para deixar surgir a verdade, e que não diz respeito de forma alguma à sua pessoa. É tão simples quanto isso. É algo extremamente fácil, mas pode parecer complicado se você se deixar levar por suas emoções, por suas reações, por seus hábitos, por sua rotina e por comportamentos que você não tenha visto claramente. A única maneira de ver o que você não viu, dentro e fora de você, depende de uma única coisa, de sua capacidade de permanecer calmo, seja o que for que você esteja passando. Este é o único espaço de resolução que funcionará imediatamente, independentemente da inconveniência ou problema da pessoa. É um aprendizado rápido de ficar quieto, e do grande silêncio, que não é o silêncio das palavras, que se tornará isso, mas que já é a ausência de reações exageradas à mascarada deste mundo neste momento. Tão logo você tenha entendido, ao vivê-lo, que a única resolução é esta de ficar quieto, você vai rapidamente compreender os movimentos de ida e volta entre a pessoa naquele palco e a verdade que você é, ou seja, que nunca houve nenhum teatro. É a superposição perfeita de sonho e verdade que é a solução. Isto é conseguido, como já foi dito, através do acolhimento e aceitação incondicional do que é. A partir do momento em que você não quer mudar nada ao que é, você descobre a liberdade, sem esforço, sem prática, sem oração, sem meditação, no próprio seio da consciência do personagem. Naquele momento, o que ainda lhe pode parecer neste momento difícil, lhe parecerá realmente risível diante da ausência de lógica, diante do que eu chamo de o grande qualquer coisa. Esta é exatamente a situação na Terra. Tudo o que está acontecendo não pode ser mudado, mas pode ser visto de dois lados. Da pessoa, é sofrimento. Do ponto de vista do si ou do absoluto, é ao mesmo tempo patético e risível. Não há mais lógica, não há mais direção no comportamento da humanidade. O pontapé foi dado no formigueiro, desestruturando a lógica da sociedade, a própria lógica da mente, tudo vai parecer cada vez mais ilógico, desprovido de razão, desprovido de propósito, para que vocês naturalmente deixem de lado qualquer aderência a esta cena teatral, ao seu personagem, à sua história, para rir de vocês mesmos, do que todos nós temos escrito. Esta é uma grande farsa cósmica. E mesmo que sua primeira reação às revelações possa ser um sentimento de horror e repugnância, se você permanecer quieto, estará em uma explosão de risos. Morrer rindo é a realidade. Se você chorar hoje, se sofrer hoje de alguma coisa, você vai rir e o riso será a resolução para esta farsa. O caos lhe mostrará a pretensão desordenada de querer organizar, dirigir, controlar e restringir a vida.
A vida é apenas para ser vivida, não precisa ser dirigida, não precisa ser controlada, simplesmente tem que ser passada, pois a luz está aqui. O choro será substituído pelo riso, e o riso será a resolução. Lembre-se de que o que o faz chorar, o que o faz sofrer ou o desagradar hoje, aparecerá claramente para você como uma piada. A criação é uma farsa, agradável no início, e pesadelo no final. Seu salvo-conduto é o estado natural, o estado de simplicidade da infância, o estado da indiferença, que não é, pelo contrário, uma falta de amor, mas a plenitude do amor. Tudo isso é prometido a você. Alguns de vocês já estão experimentando e estão participando alegremente da cena teatral ou dos videogames, porque é divertido. Se você não vê e não vive este lado hilariante, eu o convido a deixar tudo o que você pensa ser sério, porque nada é sério no sonho, tudo está apenas passando, e o que está passando não é verdade. Quanto mais calmo você permanecer, se está no si, se está no personagem, se está no absoluto, você veio para testemunhar o espetáculo e o despertar, não mais individual, mas concernente à consciência única. É o despertar da consciência que se descobre como o agente do sonho, o criador do sonho e o participante do sonho. Vocês não mais se deixarão enganar por sua consciência e se colocarão no riso e no sorriso do Parabrahman, do absoluto. Quando eu estava encarnado, e quando minha esposa desceu não, quando ela morreu, eu cantei e dancei ao redor de sua cama, porque ela estava livre. Não a morte da pessoa, a morte da forma, mas você não é nada disso, e ainda assim você é tudo isso. É a sobreposição de todas as linhas temporais, dimensionais e espaciais no mesmo ponto que contém todos os outros pontos. Vívelo é uma grande alegria. Como eu disse, não é uma perda, muito pelo contrário, é a liberdade, a alegria sem objeto e o riso franco e espontâneo do bebê que fazemos estourar em gargalhadas. É totalmente sobreponível. Todas as suas lágrimas, todas as suas crenças serão ampliadas e apagadas pela joia, simplesmente. Pode parecer paradoxal, mas tem sido dito repetidamente, o caos gera alegria. Não é a alegria de alguma destruição, mas a cessação do sonho. Por isso sei que o comandante, pouco antes de mim, lhe disse o programa, mas estou lhe dizendo em que estado você vai estar. Qualquer que seja o estado da pessoa, pode ser confuso no início, descobrir que você só pode rir desses apegos finais, apegos ao personagem. A reação será comum em algum momento e a explosão do riso sinaliza o fim do sonho. O alívio, mesmo antes da conclusão do evento, lhe mostrará isto. Você entenderá então o que é um sonho comum, o sonho de uma sociedade de todas as comunidades humanas, mesmo para o mais nobre propósito, é uma farsa. Não há ninguém e você vai vivê-la. É neste sentido que vocês vão rir de vocês mesmos, de seus mal-entendidos, de seus medos, de seus hábitos, de todas as suas histórias espirituais e de todas as suas experiências que vão parecer bastante brandas diante da verdade absoluta. Isto está acontecendo enquanto falamos. Você sabe muito bem que não há data, mas que você está na fase de datas. Cada dia é uma data, cada dia o acordará um pouco mais. Vocês não poderão mais adormecer, não poderão mais sentir medo e, nesse momento, para muitos de vocês, começarão a se estabelecer na vacuidade e na graça. Quanto mais você chorar hoje, ou quanto mais sofrer hoje, maior será sua alegria, e maior será a verdadeira liberdade. Você descobrirá que nunca nasceu, que você sempre esteve lá, mesmo antes da criação, mesmo antes da consciência, e que tudo isso foi um sonho que decidimos viver, sem nenhum propósito e sem nenhum interesse, a não ser o de nos divertir. É neste sentido que os aspectos da tragédia serão vivenciados como cômicos, real e concretamente. Tudo o que se tem que fazer é não fazer nada, ser lúcido, o que eu chamava há 8 anos o observador, que vê o palco do teatro, que vê a ilusão de seu próprio corpo, e tudo relacionado à ilusão do sonho. Não haverá mais dualidade, não haverá mais confrontação, não haverá mais dúvida, tudo isso será substituído por uma grande explosão de gargalhadas. Da mesma forma que durante minha passagem por esta terra, aqueles que puderam me ver em suas imagens, observaram que mesmo quando eu estava doente e fraco, eu estava ainda mais neste sorriso, porque francamente você só pode rir desta mascarada, deste simulacro.
É um jogo, por mais mórbido que seja, é apenas um jogo. Vocês experimentarão às vezes ou permanentemente o que alguns de vocês já estão experimentando, esta sensação de vazio, vacuidade e plenitude juntos. Onde não há energia, nem forma, nem consciência, nem entidade, nem mundo. E isso é francamente risível. Outra pergunta. Irmã, o último será o primeiro, não seriam os portais orgânicos? Aí está, RS, já que eles não têm alma. Eles não contam. Agora temos que traduzir. Os primeiros e os últimos são sobre os verdadeiros humanos, não sobre os portais. Por outro lado, os primeiros serão os últimos simplesmente significa que durante a grande explosão de risos, é o primeiro ou o mais antigo da libertação deste ciclo desde 2012, que serão de certa forma os animadores da alegria, da grande alegria. Eles serão os últimos, mas não uma ordem de precedência ou prioridade, mas sendo os primeiros a ter experimentado a descida do Espírito em 1984. Eles são de certa forma os mais antigos, os condutores do festival. Isto não significa que eles estarão atrasados, nem atrás nem na frente, mas que serão a ronda que estabelecerá o paraíso branco no evento. Os primeiros serão os últimos nesse sentido, para a partida final. Além disso, alguns de vocês, poucos de vocês, decidiram deixar seus corpos, por doença, por acidente, para preparar a festa com os outros sonhadores da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres. O banquete celestial será um espetáculo grandioso onde você aplaudirá, depois de chorar, quando entender que não tem nada a perder, que qualquer perda é ilusória, mesmo deste corpo para aqueles que estão acordados, eles serão simplesmente os anfitriões da festa. E isso é tudo o que há a dizer. Lembre-se que enquanto você achar que pode ou deve mudar algo para o que é, você sofre. Você não tem outra escolha senão deixar de lado o que você acha que te mantém, o que de fato te mantém. Assim é a sociedade, assim são os laços carnais, assim são todos os membros e seu acordo que você dá a um partido político, a um clube de futebol como você diz, ou a uma família, ou a um grupo. Tudo isso será varrido e você realmente descobrirá então, que sempre esteve lá, que sempre foi livre, mas que você sonhou. Falei por muito tempo em 2012 sobre as diferentes consciências. Não vou voltar atrás, porque a subdivisão da consciência em inconsciente, subconsciente, consciente, supraconsciente e aconsciente, são apenas facetas do mesmo diamante. Não há separação, não há outra separação além daquela pedagogicamente dada pelos anciões, as estrelas e os arcanjos. Silêncio, a resolução da farsa, do sonho, lhe dará a perceber, além de todas as formas e energias, a pura beatitude de Chantilly-Laya, da morada da paz suprema, da fusão do ser e do não ser, da fusão dos mundos, da dissolução da alma, e de todas as formas. Somente a consciência se preocupa, mas como vos digo, a consciência será vista pelo que é, a criadora do sonho, a criadora da forma e os criadores de mundos, através dos primeiros sonhadores em sua chamada polaridade feminina, que foram as mães genéticas. Ao assistir a esta revelação, muito pouco antes do evento, você verá que até mesmo suas lágrimas se tornarão um sorriso. Todos nós conhecemos o riso e o choro espasmódico da criança, que é capaz de rir e chorar ao mesmo tempo, e aí você vai chorar rindo de todos esses sonhos, todos esses sofrimentos, todos esses sentimentos de perda, todos esses sentimentos de incompletude, de busca do outro através do casal, através dos laços de amizade, laços familiares, laços profissionais. Tudo isso fará você sorrir, porque será visto como uma aberração total. Você não poderá mais se esconder atrás do menor modelo, o menor quadro de referência, e é precisamente quando você não tem mais um ponto de referência, quando você não tem mais nenhuma orientação possível ou qualquer movimento possível fora do que é, que o riso será desencadeado. E as risadas serão consumidoras, e esta consumação será completada pela visibilidade e a experiência do evento, seja ele qual for. Nesse momento, será de fato uma grande celebração. Vocês que hoje choram, vocês que hoje se perguntam, serão os mais ansiosos por esta alegria, esta liberdade e esta risada. Nada é grave, exceto a consciência, e a seriedade impede a liberdade, impede o despertar. Nenhuma lógica humana será capaz de se manter, nenhuma estrutura será capaz de se manter.
Você consumirá com alegria, pelo seu próprio riso, os últimos elementos do sonho comum, assim como do seu sonho individual. Estes são, portanto, momentos de grande regozijo que são estritamente e diametralmente opostos à mascarada que você está vivendo. Você vai rir de seus medos, e é isso que vai curar você e todos nós, onde quer que estejamos, qualquer sonho que tenhamos percorrido ou estejamos percorrendo, desde esta dimensão até a dimensão mais etérea. Eu costumava dizer àqueles que tinham acesso às entidades da luz em minha vida para largar isso para ser livre. Hoje, estou dizendo a todos a mesma coisa. Pare de alimentar todas as egrégoras do passado, todos os mecanismos de funcionamento. Como já foi dito, estar disponível para o que ainda é desconhecido para alguns, mas que será evidente. Você verá ao viver que o medo diz respeito apenas à pessoa e ao jogo de consciência. Nada mais. O que você não pode assimilar hoje, quando eu lhe digo que a criação é uma farsa, será acessível a você e você não terá outra escolha senão abandonar todas as máscaras, todas as pretensões, todos os papéis, todas as reivindicações a qualquer coisa. É mergulhando no tempo zero do momento presente que a ágape e a graça, o estado natural, se tornam seu cotidiano, não importa o que seu corpo diga, não importa o que seu ambiente próximo diga e não importa o que a sociedade diga, porque vocês não serão mais enganados por nada, nem por vocês mesmos, nem por seus pensamentos, nem por sua história. Isto é o que vai acontecer, eu diria até mesmo agora mesmo. Se você deixar escapar qualquer ideia de ser uma pessoa, o riso estará lá. Convido-os a verificar porque isso os ajudará a acordar, e ao acordar de todos. A guerra de todos contra todos, profetizada por todos os videntes e profetas, é o espaço de resolução que fará com que você deponha seus braços de todas as reivindicações, para descobrir o nada e tudo, assegura-lhe o riso e o sorriso. E quanto mais lhe parecerá desestabilizado neste momento por tudo que vai estar no palco do mundo, nestes tempos que você está vivendo, vai fazê-los rir, porque realmente a situação da Terra não tem cauda ou cabeça, nenhuma direção ou lógica. Tudo isso é totalmente insano. É assim que o sonho termina em um pesadelo total, mas esse será o seu salvo-conduto. Concretamente, aceite o que é, como a aba vem desenvolvendo há tanto tempo, e você está livre, verdadeira e concretamente, mesmo antes do evento. Então você poderá jogar videogame, porque sabe e vive o que é um videogame, realmente. Você pode expor a verdade, você pode falar, mas permanecerá acima de tudo no sorriso da evidência. O que parece uma loucura ainda hoje, diante da seriedade da consciência, mostrará que não há nada sério, porque não há nada real no que está acontecendo. O que passa é destinado a passar e não a permanecer. Somente a verdade nua e absoluta do que você sempre foi permanecerá, quaisquer que sejam os sonhos da consciência, quaisquer que sejam os cenários e roteiros que você viveu, o que quer que você tenha escrito, o que quer que todos nós tenhamos escrito, desliga. Então tudo bem, vamos voltar e mudar a pergunta de qualquer maneira. Elisa leu uma pergunta em espanhol. Você tem o direito de reagir ao que eu digo e de dar sua opinião. Você tem todo o direito de discordar. E eu ficarei feliz em substituir isso por um sorriso em seu rosto. Elisa, eu tenho um testemunho. Então, vamos ouvi-lo. Irmão, antes de mais nada, Bidin, agradeço por todos estes anos de esclarecimento. Não se esqueça de parar entre cada frase para a tradução. Risos na sala. Elisa, obrigada, Bidin. Irmão, vamos começar de novo, por todos estes anos de esclarecimento. Tenho um testemunho para as pessoas que sofrem em suas vidas. Passei pelo que foi para mim um maior sofrimento da época, acolhendo o fim do que o personagem estava segurando. Ou seja, vida, trabalho, família, casal, dinheiro, saúde, tudo isso. Irmão, a saúde e este tsunami me permitiram pôr um fim ao personagem. Usei sua mensagem. Eu não sou este corpo, não sou estas histórias, eu não concordo com o que? Risos na sala. Irmão, eu não sou este corpo, eu não sou estas histórias. Eu sou a verdade, eu sou o absoluto, eu sou liberado. Olhe para a cabeça de um libertado e olhe para a cabeça de um aprisionado. Não há imagem, não importa a sua idade ou a sua aparência.
O liberado tem uma tez fresca, ele sorri com alegria o tempo todo. Risos. Isto não o impede de viver sua vida, mas o liberado realmente vive as coisas de forma leve, porque ele viveu que nada era sério e que nada era verdade. E paradoxalmente, isto o torna ainda mais presente, mais lúcido e mais capaz de realizar o que você tem que realizar. A fluidez da unidade, as sincronicidades, as hipersincronicidades são o lote diário do liberado. Você pode confirmar. Irmão. Absolutamente. Em seguida, dê-lhes um exemplo. Irmão. Bem, então. Risos. Irmão. Tendo atravessado a luz sem parar ali, de fato atrás, o absoluto. Neste absoluto, o choque, e que a vida não está na forma nem na luz. E que estamos por um momento realmente em toda parte, sem forma, nesta completa beatitude e eu ousaria dizer por uma grande indiferença de qualquer forma e de tudo o que acontece, deixando a vida viver. E, paradoxalmente, talvez você possa confirmar, quando não há nada sério, tudo se torna fácil. Irmão, foi exatamente isso que aconteceu, tudo foi resolvido. Tudo está resolvido para o liberado. Risos. É tudo risos e sorrisos. Isto é o que tenho dito repetidamente. Quando vejo que não sou nada, irmão. Sim, mas é verdade. Risos. É o amor. Risos. Quando vejo que eu sou tudo, é sabedoria. E quando eu rio no amor sabedoria, é a criança que ri. Vai em frente. Irmão. Sim, é isso, está feito. Irmã. Não, isso não é tudo, porque de fato o testemunho continua, mas é tão sutil que não passa pelas palavras, então para aqueles que estão à distância, bem eu não sei como isso vai acontecer, talvez Elisa seja capaz de colocar em algumas palavras. Irmão, vou deixá-lo, um cachorro late e as pessoas na sala caem na gargalhada. Irmã, na verdade, estou passando a pluma. Risos. Irmã, aí está. Um liberado parece ter fumado o tapete. Expressão. Fumou alguma droga. Risos. Irmã. Aí está. Do ponto de vista da pessoa. Quando você é liberado, seus zigomáticos ficam presos na posição aberta. Os zigomáticos são os músculos que fazem você sorrir. Você está preso na posição de sorriso, para sorrir. Você pode confirmar. Irmão. Sim. No final da tradução, as pessoas riem. Não há nada mais contagioso e contaminante do que um liberado. É um super contaminador, exatamente o oposto de seu vírus aqui. O riso é terapêutico, é curativo, e algumas pessoas entenderam isso fazendo a yoga do riso ou divertindo as pessoas, por exemplo. Quando você ri, você está no presente, quando você está preso, os zigomáticos fecharam, risos no final da tradução, ou você está no passado ou no futuro. Risos. A Bali falou sobre a pandemia global, não a pandemia viral, mas a epidemia do riso. Riam-se, para vocês mesmos. E você está livre, não fique preso. Gargalhadas. Discussão em espanhol na sala. Estou falando do riso, não estou falando nem da alegria nua. Estou falando daquele simples riso de estar vivo no sonho. Tudo é fácil, você só pode vê-lo. Portanto, por favor, mantenha um sorriso nos lábios o tempo todo e você contaminará a todos os que estiverem presos. Não se detenha em nada, apenas deixe ir e solte. Não vale a pena estar constipado. Não adianta, como se diz, fazer cara feia. Quando você consegue rir de si mesmo e de tudo, é a prova de que você está livre. Você não pode estar livre e ser sério, é antinômico. Risos no final da tradução. Veja, você está contaminado. Ruídos na sala. Até mesmo cristais e objetos caem. Risos grandes. Vamos lá. Elisa, quando você sai da criação, o que você faz? Você se tornou um criador? Nós não fazemos nada. Nós não criamos mais nada. Paramos de sonhar, você está em casa. O que você quer criar que ainda não tenha sido criado? Nada. É outra ilusão de consciência. Risos. Quem ainda não se viu a si mesmo? Risos. O que você não sabe é que seu riso ali não é audível, mas transmitido a todo o universo. Risos. Quanto mais você está livre, mais você contamina os presos.
Risos. Você não precisa de discursos, não precisa de explicações, não precisa de demonstrações. Você é o catalisador, você não faz nada e tudo é feito. Essa é a pandemia do amor, ou seja, a pandemia de ágape. Quando o riso será mais importante em todos, do que fazer um rosto como você diz, você sabe muito bem que o riso é contagioso. Realmente, é o objetivo dos comediantes fazer uma sala rir. Bem, o liberado pode ser comparado ao louco das cartas de tarô, um palhaço que faz muito mais do que apenas entreter a tribuna, mas que realmente faz a tribuna rir. E quando o espetáculo terminar, mantenha essa risada com você. Espalha-se, como eu disse, até os confins do universo. Ruído no microfone. Elisa, a bateria acabou. Como? Elisa, a bateria acabou. A bateria de quê? Minhas baterias estão cheias. Risos gerais. Do que você está falando? Elisa, meu microfone. Ah, você tem que trocar as baterias. Risos. Bem, fale sem microfone. Elisa, vou tentar. Risos. E se você não pode falar, ria. Elisa, essa foi a última pergunta, não fazemos nada depois. Certo. Há quanto tempo estou com você? Elisa. Bem, são 8:10, não sei a que horas viemos. Então faremos novamente o silêncio. Não freie nada, deixe-se levar pelo silêncio e ria. Silêncio. Portanto, Bidi agradece a sua participação. Desejo-lhe uma boa contaminação pelo vírus da liberdade, alegria e risos. Bidi o cumprimenta e diz até a próxima. Até logo. Irmãos e irmãs, até logo. Obrigado Bidi. Aplausos. Canalização de Jean-Luc Ayon https://apoteose.live/blog/2020 07-29 Bidi Casa de Vida Chantilly 30 Juillet 2020 Transcrição do áudio. Equipe Ágape Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84